Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de linguagens do Pré-ENEM Legal. Você está se preparando para o Enem deste ano, estudando, resolvendo questões, fazendo redações com certeza. Vamos a mais uma aula, a um dos top conteúdos que são cobrados no Enem. É importante não apenas em língua portuguesa, em linguagens, mas nas outras áreas do conhecimento, você saber quais são os conteúdos que são mais cobrados. Nós já temos algumas aulas aí no nosso canal, aulas sobre variações linguísticas, sobre gêneros textuais, sobre tipos textuais, e hoje vamos a mais um top conteúdo, que são as funções da linguagem. Vamos lá? Pessoal, para falarmos de funções da linguagem, nós começamos a falar sobre os elementos da comunicação. Por quê? Os elementos da comunicação são eles que vão nortear ou lhe auxiliar a compreender qual que é a função daquele texto. Para que serve um cartaz, por exemplo? Para que serve uma receita? Qual que é a função daquele texto? Qual elemento da comunicação eu tenho como foco dentro de determinado texto? Correto? Isso vai ficar mais claro na nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Os elementos da comunicação são 6. Eu tenho emissor, alguém que está transmitindo a mensagem, pode aparecer lá na prova produtor, escritor, falante, pode aparecer lá remetente, pode aparecer para esses elementos uma outra palavra aí que pertence ao mesmo campo da significação, ou como aparece muito na prova, o mesmo campo semântico. A semântica é o mesmo que a significação da palavra. Segundo elemento importante, nós temos o receptor, que pode aparecer lá na prova como destinatário, leitor, ouvinte. Então esses são os dois principais elementos da comunicação. Essa seta aí embaixo, que passa por esse megafone, é para representar a dinâmica que acontece na nossa comunicação do dia a dia, por exemplo. Nós temos o que nós vamos chamar de feedback. Em algum momento, esse que transmite a mensagem, que é o meu emissor, ele pode passar a ser aquele que recebe, tornando-se, portanto, receptor. E esse meu receptor passa a ser emissor. Essa inversão de papéis é aquilo que nós vamos chamar de feedback, de retorno dessa troca, num diálogo, na comunicação. Isso é algo que acontece de forma dinâmica. No nosso caso, eu sou o emissor. Você que está assistindo a nossa aula, você é o meu receptor nesse momento. No momento em que você vai fazer a prova, você será o emissor. Eu terei aí com o seu resultado, você mandando mensagem para nós, você comentando daqui a alguns meses, né, nas nossas redes sociais, comentando o seu resultado do Enem, vai ser o seu feedback, vai ser o seu retorno daquilo que você está assistindo, me ouvindo falar nessa aula de hoje. Correto? Professor, são só esses 6 elementos? Não, nós temos mais 4 elementos da comunicação. Nós temos um canal, que é o veículo de comunicação que eu utilizo. Nós temos um código, que é a língua que nós vamos utilizar. A mensagem, que é o texto em si. E nós teremos aí o referente, também chamado de contexto de assunto ou a situação comunicativa. Professor, e esse ruído? O que é o ruído? O ruído, gente, no processo comunicativo, eu não posso ter, apesar de muitas vezes isso ser algo que é inevitável, que você está transmitindo a mensagem não tem determinado controle. Por exemplo, você está na sua casa assistindo a nossa aula, acompanhando aí a aula do Pré-ENEM Legal, mas passa alguém fazendo propaganda com um carro de som na sua rua, por exemplo. Isso vai lhe atrapalhar no processo comunicativo. Isso será um empecilho, um embaraço no processo da comunicação. Por isso que a gente diz sempre, papel e caneta na mão, para facilitar ali no seu ato de estudo, né, no seu momento de estudo, que você possa
compreender, fazer as observações e, de alguma forma, vai evitar ou diminuir esses ruídos, correto? Então, nós temos, recapitulando, emissor, receptor. Vamos ter um canal, teremos um código, temos uma mensagem e temos ali um referente. Eu sempre cito nas aulas presenciais, e hoje você está acompanhando aí a nossa aula, você está vendo aqui no meu lado a nossa intérprete de Libras. Para os alunos que são surdos, nós temos o quê? A intérprete. Eu sou o emissor nesse momento. Vocês são os meus receptores. Para os alunos ouvintes, eu estou utilizando um canal, que é a língua falada. Para os alunos surdos, nós estamos utilizando a língua de sinais. Essa língua de sinais tem um código, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Para os alunos falantes, eu estou utilizando a língua portuguesa, correto? Então, de acordo com o ato comunicativo, eu posso até ter o mesmo emissor, mas eu posso utilizar um canal diferente, um código diferente, correto? Isso é importante, é você ter em mente. Qualquer coisa, volta aí a nossa aula sobre variações linguísticas, que tem uma aula lá, que é uma questão que caiu em 2023, no Enem 2023, sobre a Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Vamos lá? Professor, como que isso aparece na prova? Pessoal, na prova você terá as funções da linguagem, não apenas os elementos da comunicação. Esquemazinho na tela para facilitar aí a sua compreensão. Se quiser pausar o vídeo, tirar um print ou pausar e fazer as anotações, né? Repetir esse nosso esquema, esse nosso mapa mental no seu caderno, vai ser importante para facilitar a sua compreensão. Na esquerda da tela nós temos, de azul, emissor, na direita, receptor. Alguém que está transmitindo a mensagem, alguém que recebe. Aqui no centro, canal, código, mensagem, referente. Para cada um desses elementos, de acordo com o propósito do texto, volta lá a nossa aula sobre gêneros textuais, para compreender um pouco mais sobre isso, nós teremos o quê? Uma função da linguagem. Textos em primeira pessoa, que utilizam o eu ou o nós temos, portanto, textos mais subjetivos, mais sentimentais. Nós vamos classificar ou dizer que naquele texto nós temos ali a função emotiva, correto? Textos em que o foco é o receptor, nós teremos a função apelativa. Até o nome já lhe ajuda a associar e compreender, e aí talvez você já consiga imaginar quais são os textos que têm a função apelativa. Textos que têm a função apelativa são textos publicitários, propaganda, que tentam lhe convencer de algo. No caso aí, tem o tu ou você, verbos no imperativo, venha, faça, compre, beba. Isso são verbos no imperativo, função apelativa. Pode aparecer também lá na prova, anota aí ao lado, função conativa, tá? Conativa, não é conotativa. Conotativa ou conotação é sentido figurado. Conativa é o mesmo que apelativa, tá? A prova pode colocar lá, ao invés de ter função apelativa, pode aparecer função conativa. Temos também, toda vez que o texto ele tiver a presença de diálogo, que tiver um teste da comunicação, está ouvindo? Está entendendo? Alô? Oi? Nós estamos testando se essa comunicação, se esse canal está funcionando ou não. Será a chamada função fática. Textos que o foco é a mensagem, portanto, há uma preocupação com o vocabulário, são textos mais artísticos, há uma preocupação com a forma, com a estrutura visual do texto. Eu tenho aí, portanto, a função poética, já foi chamada também de função estética. Portanto, função poética ou função estética, o foco é a mensagem. Textos que o foco é o código, é a língua que está se utilizando.
nós temos ali uma explicação da linguagem, conceitos da língua. Nós costumamos dizer quando a língua refere-se a ela mesma. Eu tenho textos que falam sobre escrita, sobre leitura, portanto, função metalinguística. Esse é um nome um pouco grande, mas é fácil de você lembrar que ele é um dos nomes diferentes de todos os outros 5. Função metalinguística, o foco é o código. Vamos lá, sexta e última, nós temos aí a função referencial, que o foco é o referente, o assunto, o contexto no qual ou sobre o qual está se falando. Nós temos aí como foco a informação, são textos objetivos, são textos jornalísticos, nós poderíamos até lembrar a linguagem denotativa, sentido real da palavra, né? Lembre-se, conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real, são os textos jornalísticos, textos informativos. Professor, como que isso aparece na prova? Apareceu no Enem 2023, questão 18, caderno amarelo de linguagens. Temos aí um poema. Vamos lá. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo. E de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Professor, esse é um texto que tem aí a primeira pessoa, que seria o eu. Portanto, é um texto que, de acordo com a sua explicação, tem a função emotiva, né? A presença da primeira pessoa. Correto? Meu aluno está se preparando aí para o Enem. Olha só o que a questão diz, o enunciado aí da questão. Ela já diz que é função emotiva, portanto, você aprendeu realmente com a nossa aula o que são as funções. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de. Professor, eu lírico? Se você não acompanhou as nossas últimas aulas, eu falei e expliquei para os alunos que eu lírico, nós costumamos dizer que é a voz dentro de um poema. Eu tenho ali o sentimento de quem está falando dentro de um poema. Professor, não é o mesmo que autor? Não. Eu lembro sempre aos alunos, no texto narrativo, por exemplo, eu cito sempre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tenho um autor que é Machado de Assis. Machado de Assis, na época, não havia morrido, portanto, eu tenho ali uma obra em que o narrador, personagem, ele é alguém que morreu e conta sua própria história. Quem havia morrido, ou Brás Cubas, é um, que é o narrador, e Machado de Assis é outro, correto? Então, eu tenho dentro de um poema, eu posso muito bem ter um texto que fala de sentimentos que não necessariamente aquele autor passou ou viveu, correto? Por isso que nós costumamos distinguir aí o que é eu lírico e o que é o meu autor, correto? Vamos lá. Então, eu tenho aí, letra A, revelar as desilusões amorosas. Será que esse é o propósito do poema? Letra B, refletir sobre a censura à sua voz. Isso aparece no poema. Esse é o foco, é o propósito. Letra C, expressar dificuldade de comunicação. Aparece aí, pessoal, essa dificuldade de comunicação. Letra D, ressaltar a existência de pressões externas. Percebam, gente, que eu tenho essa função emotiva, o fato de eu ter ali a primeira pessoa, cumpre o propósito, esse eu lírico tem um propósito de quê, gente? E letra E, manifestar as dores do processo de criação. Voltando ao nosso poema, nós temos aí, quando eu quero falar, no nosso antepenúltimo verso, né, dessa estrofe, essa única estrofe aí, eu tenho quando eu quero falar
eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Portanto, a utilização da primeira pessoa, aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E, para nós, sim, tem o propósito de expressar essa dificuldade que ele tem de comunicação, de expressar aí os seus sentimentos. Correto? Pessoal, próxima questão. Vamos lá. Resolva Enem 1, questão 82, página 140. Resolva Enem, o nosso material do Sistemas Farias Brito, que você tem aí na sua casa, que você tem acesso à nossa plataforma do Sistema Farias Brito, livro verde, número 1, temos essa questão. Vamos lá. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma obra clássica da nossa língua portuguesa, que eu tenho certeza que você conhece. Olha só o enunciado. Todo ato comunicativo apresenta uma finalidade específica. Para tanto, utiliza-se das funções da linguagem, que mantém correlação com os elementos da comunicação. Isso é um resumo da nossa aula de hoje, né? Correto? Vamos lá. No caso do fragmento de texto do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é possível apontar como função da linguagem predominante a função. Qual função que predomina nesse texto, né, pessoal? Vamos lá. Temos aí, letra A, emotiva, porque o narrador expõe em primeira pessoa reflexões de si próprio. Vocês perceberam reflexões de si próprio aí, pessoal, no texto? Letra B, fática, porque se abre um canal com o leitor, a fim de informá-lo sobre a seca. A presença, pessoal, de palavras como está ouvindo, está entendendo, alô, tem aquela marcação de fala no texto, né, de diálogo, nós não conseguimos perceber isso, né? Letra C, metalinguística, porque o narrador explica a própria criação da obra literária. Letra D, conativa, também chamada de apelativa, porque o narrador observador se volta para o interlocutor do discurso, né? Interlocutor que é o mesmo que receptor. E letra E, referencial, porque requer do leitor conhecimento prévio sobre o tema. Por eliminação, pessoal, se você não percebe elementos como primeira pessoa, não pode ser emotiva. Se você não percebe diálogo, não pode ser fática. Se ele não fala sobre a própria escrita, sobre a própria leitura, não pode ser função metalinguística. Se não é uma propaganda, se não é ali um anúncio, né, um texto publicitário, não tem como ter aí função apelativa ou função conativa. Portanto, A, B, C, D ou E, nós teríamos aí letra E. Né? O foco desse texto é a própria informação. Então, eu preciso, né, ter um conhecimento a respeito do tema tratado, tá bom? Professor, na dúvida, se eu tiver dúvida sobre uma dessas funções, sobre um desses elementos, a gente sempre trabalha por eliminação, né, pessoal? Então, você aprende, consegue associar algumas informações a outras. Texto, gente, ele a origem da palavra é tecido. Um tecido ele é feito da junção de vários fios. Portanto, linguagens são esses múltiplos conhecimentos que você vai fazendo relações, correto? Essa foi a nossa aula de hoje. Professor Ziel aqui. Até a nossa próxima aula para você estar se preparando para o Enem deste ano.